Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. O programa Opinião de volta ao vivo, não é? Terça-feira, 16 de abril de 2024. Muita coisa acontecendo nesta terça-feira em todos os âmbitos, político, jurídico, econômico, policial, tem muita coisa. E aqui a gente, mais uma vez, né, recebe o doutor, ele esteve aqui conosco, já não lembra a época, o Lorenberg guarda essas épocas aí. Já tem muito tempo que ele teve Faz aqui. hora, né, já? Eduardo Calmon, mas estava já na corredoria já, né? Já. Que ele já foi lá do Fórum de Vargem Grande também. Então, doutor Eduardo Calmon está aqui, Eduardo Calmon de Almeida César. Vai falar, tem muito assunto também da corregedoria, a questão dos documentos, tem um projeto aí envolvendo as mulheres, os cartórios. Preste bem atenção, tem muita coisa importante, relevante, e ele sempre, quando vem aqui, traz muitas novidades boas do nosso Poder Judiciário, especialmente da corregedoria. Fique bem atento, o doutor Eduardo Calmon está aqui conosco. Está ali acompanhando as sessões do CNJ, estava, né? Agora vai estar conosco aqui acompanhando o que está acontecendo aqui no nosso glorioso programa Opinião, que daqui a pouco completa 27 anos. Paulo, por que todo dia você fala isso, que vocês vão estar completando 27 anos? Né? No dia 27 vamos estar completando 4 anos. Entendeu agora, né? Eu falo porque, não que a gente queira ganhar bolo, não é nada disso. É porque para nós é uma marca muito relevante, muito importante. Esses 4 anos aí de luta e que a gente dá o nosso melhor para sempre levar até você o melhor da informação. Eu estou certo ou estou com a razão? Professor Lorenberg, boa noite. Está certo e com razão, duplamente. A mesma coisa, né? Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. E a você que acompanha o programa Opinião, obrigado pelo carinho da sua companhia. Você pode mandar, se tiver alguma pergunta aí, pelo WhatsApp, não é? Alguma sugestão também aqui para o nosso glorioso doutor Calmon. Ele está aqui para responder às perguntas do Lorenberg. O Lorenberg pesquisa até a alma. Ele vai lá, o que o senhor fez no verão passado? Não, se fosse do verão passado, ele vai a décadas. Todo dia teve aqui, ele foi há 15, 20 anos atrás, o entrevistado falou... E era verdade, né? A pessoa que já tinha uma larga estrada aí, né? E aí ele traz, o Lorenberg traz essas pesquisas aí. Doutor Calmon, muito bom tê-lo aqui, obrigado por nos atender mais uma vez. Eu sei que é muito corrido lá, não é? E eu já estou aqui preparando aqui, anotei aqui, menino, ao cumprimentá-lo, né? Eu gostaria muito que o senhor dissesse a respeito desta situação dos cartórios. Já vou dizer exatamente aqui o que eu quero saber do senhor, porque, na verdade, tem alguns projetos que eu não quero deixar, por isso que eu notei aqui, que eu não quero deixar de fora. Por exemplo, rapaz, olha só que eu marquei aqui, ó. Eu queria que o senhor falasse primeiramente, ao cumprimentá-lo, pedir que o senhor já desse aí, explicasse sobre o projeto Cartório Inclusivo. É isso que eu falei aqui agora, não é? Das mulheres e tudo mais. Como que ele nasceu, em que pé ele está hoje, o objetivo principal desse projeto? Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg. Para mim é uma grande satisfação estar aqui na TV Pantanal, nesta oportunidade, no programa Opinião, para falar de um tema que é um tema muito caro para a sociedade mato-grossense e de uma envergadura muito importante para a Corregedoria Geral da Justiça, que é o projeto Cartório Inclusivo, Integrar para Valorizar. O projeto Cartório Inclusivo, Integrar para Valorizar, foi um projeto que nasceu fruto dos pensamentos do nosso Corregedor Geral da Justiça, desembargador Juvenal, que, diante das causas relativas à violência doméstica em Mato Grosso, pensou em algo que pudesse utilizar as serventias extrajudiciais, os cartórios, os tabelionatos de notas, os cartórios de registro civil de pessoas naturais, os cartórios de registro de imóveis, de protesto,
com o objetivo exatamente de acolher essas vítimas de violência doméstica. Então, o corregedor geral, sentamos e discutimos alguns pontos e chegamos à conclusão de que nós poderíamos utilizar todas as serventias extrajudiciais com o objetivo de oportunizar àquelas vítimas de violência doméstica um emprego, um trabalho, uma atividade lícita, laboriosa, capaz de permitir que ela reconstruísse a sua vida distante do agressor e pudesse, com o oferimento das vantagens econômicas decorrentes do seu próprio trabalho nas serventias extrajudiciais, reconstruir sua vida junto à sua família. Então, esse projeto ele foi montado por meio de um desenho normativo com o objetivo exatamente de fazer com que as serventias extrajudiciais, os cartórios, destinassem 10% no mínimo das suas vagas para as vítimas de violência doméstica. Então, essa vítima de violência doméstica, quando fosse a audiência junto a um juízo, fosse encaminhada pelo juiz para uma comissão multidisciplinar formada por psicólogos e assistentes sociais do fórum, preenchida uma ficha e no preenchimento dessa ficha perquirido a vontade da vítima realmente de ter essa oportunidade de trabalho, porque muitos, viu, Paulo, muitas das vítimas de violência doméstica acabam não tendo a oportunidade de serem inseridas na atividade econômica e acabam continuando naquele ciclo de violência, naquela vulnerabilidade econômica e perpetua-se aquela situação até chegar a uma tragédia final. Então, esse projeto ele vem exatamente estabelecer uma forma de oportunizar a essas vítimas a inserção no mercado de trabalho. E aí nós utilizamos toda a estrutura do Poder Judiciário por meio das serventias extrajudiciais, que são um braço do Poder Judiciário, para que elas possam, diante de uma contratação, desempenhar essa atividade, oferir a sua renda e mudar de vida, transformando o seu universo. Antes de eu passar para o Lorenberg aqui, que também vai perguntar, eu gostaria de dar uma cutucadinha a mais nesse assunto aí, porque olha só, eu acho estupendo isso, eu acho maravilhoso, porque os 10% que o senhor fala. Agora, eu tenho uma dúvida, nem toda mulher que é vítima de violência doméstica tem qualificação para trabalhar num cartório. Aí que eu fico pensando, vocês pensaram nisso? Vocês que eu falo, os idealizadores do projeto, pensaram nisso? Se não pensaram, por que não lançar mão, por exemplo, de uma parceria aí com os órgãos de qualificação? O governo do estado tem aí, não é? Alguns órgãos, tem o SEBRAE também, enfim, tem todo aqui no Sistema S, tem um monte. Vocês pensaram nisso? Porque às vezes a mulher, ela, ainda que, Paulo, mas lá tem serviço de limpeza, tem uma não sei o quê, mas também pode ser que aquela mulher vítima, ainda mais hoje que a violência está presente em todas as camadas, não é? Você vê aí, a gente noticia aqui sempre. Outro dia teve um advogado que rufou a mulher de porrada. Então, assim, o que eu quero dizer, num caso específico que precise absorver aí uma qualificação maior, essa mulher poderia estar preparada. Já pensaram nisso? Quando o projeto foi desenhado, nós tivemos essa preocupação, essa sensibilidade, porque não basta conseguir a oportunidade de emprego, mas há necessidade de qualificá-la para desempenhar, até porque o trabalho das serventias são trabalhos especializados, que demandam um conhecimento específico sobre determinadas áreas. Então, quando essa mulher, essa vítima, é encaminhada para o setor psicossocial da comarca, é feito um questionário em que ela responde quais são as habilidades que, porventura, ela tenham. E dentro daquele perfil, é encaminhado para uma das vagas abertas pelos cartórios extrajudiciais. Então, aquela vítima, ela vai declarar quais são as habilidades que, porventura, ela tenha. Vamos imaginar que ela não tem habilidade nenhuma. Ainda assim, vai consignar na ficha que ela não tem habilidade, o que não exclui a possibilidade dela ser contratada. Por quê? Porque as serventias extrajudiciais, no momento em que
absorverem essa mão de obra, elas estão imbuídas de promover a capacitação necessária para que essas vítimas possam desempenhar aquela atividade e crescer internamente naquele ambiente de trabalho. Então, é muito importante, foi muito importante a visão da Corregedoria da utilização dos cartórios extrajudiciais. Você sabe por quê, Lorenberg? Porque hoje, se nós passarmos a analisar o Poder Judiciário como uma unidade, as atividades extrajudiciais hoje estão muito mais presentes na vida do cidadão do que o próprio Poder Judiciário no exercício das suas atividades típicas, que é o ato de julgar. E eu lhe digo por quê. Nós temos no estado de Mato Grosso 79 comarcas, que abrange o estado inteiro, né, inúmeras cidades. Tem comarcas que tem 2, 3, 4 cidades que fazem parte daquela comarca. As atividades extrajudiciais, não. Nós temos 257 serventias. Em todo o município vai ter um registro civil de pessoa natural. Então, as atividades extrajudiciais têm uma capilaridade, ou seja, ela consegue chegar aonde o Poder Judiciário, no exercício da sua função típica, que é o ato de julgar, muitas vezes não consegue chegar com a mesma eficiência da atividade extrajudicial. E então a utilização dessa base para oportunizar as vítimas de violência doméstica permite que nós conseguimos atingir um resultado, uma satisfação muito mais célere, muito mais fácil. Por quê? Porque, veja, há vítimas de violência doméstica que não têm condições de continuar naquela localidade. Vamos imaginar uma cidade onde a quantidade de vagas de emprego é absolutamente escassa. Então, aquela vítima, por falta de recursos, não consegue sair daquele ciclo de violência. Ela acaba ficando submissa à situação do agressor. Consequentemente, esse projeto vai permitir que, se for desejo dessa vítima mudar para uma outra localidade, nessa localidade haverá uma serventia que terá uma vaga disposta a receber essa mulher. É uma oportunidade de ela recomeçar a sua vida em um outro local distante daquele ambiente de agressão. Isso é possível por quê? Porque as atividades extrajudiciais, quando os titulares, os interinos celebram seus contratos, celebram sob o regime de direito privado, relação trabalhista. Então tem essa flexibilidade de oportunizar essas vítimas serem absorvidas por essas empresas, digamos assim, dos cartórios extrajudiciais. E isso acaba por mitigar, atenuar, reduzir, né, que essas violências se perpetuem. Ótimo, ótimo. Bom que o senhor pensa assim, né? Ainda bem que já tem esse otimismo aí, e é legal que, uma vez tendo já o projeto e essa possibilidade da absorção da mão de obra, eu acho que aí o importante é ter a oportunidade. Tendo a oportunidade, aí vai se encaixando de acordo com aquelas habilidades que a pessoa possa ter, e se não tiver, vai se adaptando, vai se investir. Lorenberg, eu queria te chamar para a conversa, por favor. Juiz, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas é muito bom. Nós aprendemos e aprendemos muito com a sua presença aqui. Veja, no dia 14 de fevereiro de 2022, agora estou mudando um pouco de assunto, vamos lá para a regularização de terras no estado de Mato Grosso. No dia 14 de fevereiro de 2022, a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa, eles se uniram para agilizar registro definitivo de terras. Começaram aí a estudar os motivos pelas quais demorava a regularização de terras no estado. Nessa oportunidade, o desembargador José Zuquim chegou a prometer o seguinte: vamos descobrir a causa da possível morosidade. E aí hoje, juiz, mais de 2 anos depois desta união, desse ajuntamento da Corregedoria e a Assembleia Legislativa, já se sabe a causa ou as causas da morosidade da regularização de terras? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, muito próxima da primeira, naquela oportunidade eu me lembro, de acordo com o site IRIB,
né? Ele dizia que cerca de 4.000 títulos estavam parados nos cartórios. E aí vem a minha segunda pergunta. Esses quase 4.000 títulos já tiveram solução? Já chegaram a seu desfecho final ou não? É excelente essa abordagem, Lorenberg, né? Eu retribuo as palavras gentis, para mim é uma alegria, né? O professor Lorenberg aqui é o professor de escola, para mim é uma alegria estar na presença dos senhores e poder auxiliar no esclarecimento de questões que são questões caras para a sociedade mato-grossense. E a regularização fundiária é uma das grandes preocupações hoje, não só do governo federal, mas uma grande preocupação do próprio estado de Mato Grosso, porque isso é você outorgar, você conceder cidadania. O direito de moradia é um dos direitos absolutos que nós temos. Então, é um dos direitos que integram o conceito de dignidade de pessoa humana. Então, essa é uma das grandes preocupações que o Estado, que é o governo federal e que o próprio Poder Judiciário, na sua vez, da Corregedoria Geral da Justiça, tem debruçado muita energia para tentar realmente encontrar o ponto de equilíbrio no sentido de movimentar a máquina para que esses títulos possam efetivamente ser entregues. Veja, não existe uma causa específica para o retardamento da regularização fundiária. A regularização fundiária no Brasil é um problema que vem desde as capitanias hereditárias. Então, é um problema histórico, é um problema inerente à fundação do Império do Brasil, né? Então, infelizmente, não é um problema de fácil solução, mas que nós estamos no caminho a passos largos buscando alcançar esse desiderato. Em 2022, muito bem lembrado, na época o Corregedor-Geral da Justiça, o desembargador José Zucchim, foi muito feliz com a sua declaração, no sentido muito mais simbólico de demonstrar à sociedade mato-grossense de que a Corregedoria tem como um dos seus pilares de preocupação e de forma de atuação a questão fundiária. Mato Grosso tem problemas seríssimos quando se fala de questões fundiárias, mas nós estamos avançando. A cada dia, a cada momento, a Corregedoria Geral da Justiça vem junto com parceiros, porque a Corregedoria não consegue, e isso não é Mato Grosso, isso é Brasil, agir de maneira isolada para corrigir um problema ancestral, um problema histórico do Estado brasileiro. Então, nós temos celebrado convênios com a Assembleia Geral, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o Instituto de Terras, com o INCRA, com prefeituras, né, com associações privadas, justamente para que a gente possa identificar as áreas passíveis de promover a regularização fundiária e assim atuar. A título de exemplo ilustrativo, hoje nós temos comissões municipais de regularização fundiária. Então, cada juiz diretor das 79 comarcas, então são 79 comissões municipais de regularização fundiária, nós temos, reúnem trimestralmente e podem fazer reuniões extraordinárias antecipadas com registro de imóveis da sua cidade, prefeito, Ministério Público, Defensoria Pública, associações, ou seja, Instituto de Terras, reúnem com o objetivo de demarcarem um local específico para assim traçarem a estratégia de iniciar a REURB. A Lei 13.465 permitiu que nós tenhamos duas espécies de REURB, a REURB-S e a REURB especial, né? E com esses instrumentos estabelecidos pela legislação, muito nós temos avançado. A título de exemplo, no ano anterior, em 2023, nós lançamos a Corregedoria, no caso a Corregedoria Nacional de Justiça lançou,
e pediu a aderência de todas as corregedorias, e assim a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu a um projeto, a um programa denominado Solo Seguro, que foi justamente mapear e proceder ao máximo à entrega de títulos registrados para os seus proprietários. Então, a Corregedoria iniciou esse movimento, fomentou as prefeituras a iniciarem os procedimentos necessários para a regularização fundiária e nós tivemos bons êxitos. Nós entregamos em 2023, somente na Semana Nacional do Solo Seguro, mais de 7.900 títulos. Parece pouco, mas da Amazônia Legal, dos estados que compõem a Amazônia Legal, Mato Grosso foi aquele que mais entregou títulos. Nós fomos premiados no âmbito nacional em cerimônia realizada pelo ministro Salomão e que o corregedor atual, o desembargador Juvenal, foi ao Conselho Nacional receber a premiação pelo número de títulos que Mato Grosso conseguiu alcançar. O corregedor também, com o objetivo, viu, Coelho, de desburocratizar, editou um provimento denominado regularizar. Esse provimento, ele permite que, por exemplo, uma associação, vamos imaginar uma associação de classe que está em uma área consolidada, ou seja, uma área já urbanizada, com edificações, mas que não tem título. Em uma área, por exemplo, privada, vamos imaginar numa área privada, em que o proprietário não tem qualquer interesse mais de reaver, até porque aquela área consolidada já está totalmente urbanizada. Essa associação de moradores, né, pode reunir os documentos, elaborar o memorial descritivo, tudo isso acompanhado por um profissional técnico, cumprir todos os requisitos do provimento regularizar e essa regularização ocorrer administrativamente dentro da Corregedoria Geral da Justiça por meio de uma jurisdição voluntária. Isso é inovador, isso traz segurança jurídica para o cidadão, porque quem vai determinar o registro da propriedade não é mais a prefeitura, não é mais o Estado, e sim o Poder Judiciário, em um processo voluntário, diga-se, um processo onde não há litigiosidade, porque se tiver aí tem que ir para o Poder... Desburocratiza. Exatamente, não só desburocratiza, como desjudicializa. Doutor... Você tira do Poder Judiciário e traz para o âmbito administrativo a regularização. Então, esse instrumento, esse arranjo institucional desenhado pelo Corregedor-Geral, o desembargador Juvenal, trouxe exatamente a possibilidade de qualquer pessoa, né? E já ainda que a coletividade não queira. O Zucchini esteve aqui também, já falou com os olhos brilhando sobre isso. Exatamente. Hoje a regularização fundiária é uma das grandes causas do Estado brasileiro. O senhor falou qual é o valor, qual é o número que o senhor falou aí de títulos? Nós temos mais, assim, na semana do ano anterior, nós entregamos mais de 7.900 títulos. Eu ia falar que o senhor estava passando informação errada, mas o senhor falou mais, então eu vou considerar esse mais, porque eu tenho um número exato aqui. Aí eu falei, eu vou ter que corrigir um juiz no ar aqui. 8.134 títulos de propriedades rurais e imóveis urbanos. Pois então, Coelho, em 36 municípios. Você está mais atualizado do que eu e eu fico feliz porque... Falei, vou ter que chamar a atenção dele no ar. Não é isso, jamais. Doutor, é 8.100. Nós estamos aqui, o espírito colaborativo, ele sempre engrandece, né? Estou brincando. 8.134 muito títulos, bom. Então, 2023, não é? Estamos falando do ano passado, e 36 municípios aí durante a Semana Nacional da Regularização Fundiária Solo Seguro. O papo está tão bom que a gente nem percebe que tem que ir para o intervalo comercial. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, porque senão o Doreleu pega nós na porrada, porque tem que faturar. E Lorenberg garra na conversa também, não veio de me chamar a atenção. Paulo, vamos faturar e tal. A gente volta num instante só. Pois bem, estamos de volta, programa Opinião na sua TV Pantanal. Vamos correndo aqui para o Gazeta Digital. O ano eleitoral, não é?
neste ano eleitoral, aí os pré-candidatos à reeleição já se dedicam aos pleitos e, aspas, esquecem das obrigações no cargo. A sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira, dia 16, foi suspensa por falta de quórum, quando não há número suficiente de parlamentares para a realização da reunião realizada 2 vezes na semana. Dos 25 vereadores, são necessários 9 para a sessão. Não havia sequer esses presentes. Outro destaque também do Gazeta Digital: Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, do MDB, nomeou o engenheiro civil Juarez Samaniego para o comando da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, SMADES, aqui em Cuiabá. O gestor estava na chefia de uma outra, inclusive a CEMOB, recentemente. Aí, o ato de nomeação foi publicado no Gazeta Municipal desta terça, dia 15. Antes da mudança, a SMADES estava sob o comando interino da secretária adjunta de Meio Ambiente Sustentável, a Ana Paula Morelli de Salles, desde o final do mês de março. A titularidade da pasta era do então secretário Renivaldo Nascimento, do PSTB, que deixou a gestão municipal para retornar à Câmara Municipal de Vereadores em busca da reeleição. Está aí no gás. Aliás, o Renivaldo voltou tanto pensando nessa reeleição aí para a Câmara que esqueceu até de ir para a sessão hoje. Teve sessão lá, ele não foi. Ei, Renivaldo, tem que ir lá, nego. São 2 vezes só por semana. Se não vai, aí como é que faz para explicar lá? Tem que olhar nos olhos do povo, não é? Tem que combinar com o povo para voltar, porque senão... Lorenberg, eu queria que você comentasse, eu até separei aqui, e queria depois uma opinião do doutor Glorioso Calmon, que está aqui também, se ele tiver possibilidade de opinar também. Hoje, não é? Hoje à tarde, acho, teve uma decisão aqui que ela, a mim, pelo menos, pessoalmente, deixa mais tranquilo. Mas, assim, ocorreu o seguinte: o Senado aprovou hoje, terça-feira, dia 16, a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição das drogas, que proíbe o porte também, a posse, não é, de todas as drogas, incluindo aí a maconha. E foi aprovado em 2 turnos. O texto foi uma iniciativa aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, depois de o STF, Supremo Tribunal Federal, iniciar então a votação da descriminalização do porte de drogas para o uso, né, no caso o uso pessoal. Bom, eu não vou esmiuçar mais aqui, mas o fato é que foi aprovado pelo Senado, né? E aí eu não queria comentário seu e nem do senhor da briga, se é que a gente pode chamar de briga, né? De quem é a responsabilidade. Mas o fato, eu, enquanto pai, enquanto jornalista, enquanto cidadão, fico aliviado, porque, enquanto jornalista, por exemplo, nego, todo dia tem alguma coisa aqui de jovens, de pessoas e tudo, questão de droga ligada de forma direta ou indiretamente. Mas eu queria te ouvir aí sobre o que você acha dessa posição aí do Senado. Paulo e amigo telespectador, eu conheço muito bem a PEC 45 de 2023, porque eu estudei a PEC 45 de 2023. Todos nós sabemos que as drogas destroem famílias, mas não tem nada a ver com a PEC 45. São coisas completamente diferentes. Me quer entender? Veja, nós somos contrários à droga de uma forma geral, porque ela destrói não a pessoa que é usuária, mas a família por inteiro. Todos nós sabemos isso. Ninguém, eu sou pai de 3 filhos, não gostaria, nem no sonho, que um dos meus filhos, ou todos os meus filhos, entrasse no caminho da droga. E não gostaria que ninguém entrasse. Mas isso não tem nada a ver com a PEC 45. É outra coisa muito diferente. Quando eu estava lendo e estudando a PEC 45, eu estava imaginando que o Brasil
e o seu povo estava de rumo ao século XVI, caminho ao século XVI. E aí eu me lembrei que havia no final do século XIX e até comecinho do século XX, o chamado hospício, onde qualquer deslize de um filho era mandado para o hospício. E o hospício mais famoso, ou um dos hospícios mais famosos, era o de Barbacena, que eu cheguei de ler a respeito do hospício e que cheguei de visitá-lo por 4 ou 5 vezes quando eu estive naquela região mineira. E eu fiquei imaginando exatamente isso. Nós estamos caminhando para o século XVI. Sabe o que diz? Eu conheço o texto original, não sei se houve mudança nele. Tem 2 artigos a PEC 45. O segundo artigo diz o seguinte: essa emenda entra em vigor, aquele praxe antigo, entra em vigor na sua publicação. E o primeiro artigo, que é o corpo do projeto, que altera o artigo 5º da Constituição Federal, lá no item 80, para ser mais claro ainda, para ser mais preciso. Sabe o que diz o texto? Sabe o que diz o artigo, amigos? Crime, veja o que diz o texto. É crime a posse e o porte de drogas, independentemente da quantidade. Quando eu li aquilo, eu não acreditei no que eu estava lendo. Li de novo, até eu entender. Para aí, eu estou aqui diante de uma aberração a meu juízo. Por quê, amigos? Porque você não pode tratar o usuário como se fosse traficante. O usuário não é um traficante, ele é um doente, amigos. Ele precisa de tratamento de saúde, ele precisa de cuidados, precisa de atenção do poder público. A PEC desconhece isso totalmente. E o que é mais absurdo, tem 5 páginas a justificativa, que não é justificativa de coisa nenhuma. Você lê a justificativa, parece que foi feito de 5, 6 mãos, e depois junta os parágrafos no texto da justificativa, juiz. Eu estou me expressando dessa forma, Davi, a indignação que eu fiquei ao ler. Não justifica coisa nenhuma. Só para o amigo entender, no primeiro parágrafo da justificativa, fala da saúde. É um direito do cidadão e um dever do Estado. Faz menção ao artigo 196 da Constituição Federal. Mas se você olha, peraí, mas a PEC está dizendo outra coisa. A PEC diz é crime a posse e o porte de drogas, independente da quantidade. Está errado, amigos. Ok. Tudo errado. Enfim, eu não vou. Eu ia dar a minha opinião aqui também, que muito se assemelha ao que o Lorenberg falou. Algumas coisas eu discordo, mas eu não vou colocar minha opinião aqui. Eu quero pedir a opinião aqui, porque não agora, mais exatamente agora, mas o senhor foi, por exemplo, membro do Fórum de Várzea Grande, o senhor já lidou com isso e lida, né? Hoje, eu acho que aflige o senhor também, enquanto cidadão, essa questão das drogas aí de hoje. Mas aí, essa posição agora, queria que o senhor desse a sua opinião, até onde o senhor pode opinar. Esse ponto aí que o Lorenberg colocou é um ponto realmente de destaque, né? De fato, o usuário ele não pode ser tratado da mesma forma em relação ao traficante, até porque são condutas diferentes, são resultados completamente opostos. Então, se você trata esses dois de maneira absolutamente igual, você não está criando um sistema de igualdade. Você está criando um sistema de desigualdade. Então, você acaba ferindo, inclusive, a proporcionalidade da sanção, né? Porque são crimes diferentes e que, por essa razão, têm os seus efeitos diferentes também na sociedade. Então, sob esse ponto de vista, eu concordo com o Lorenberg, na medida em que eles não podem ser tratados de maneira absolutamente igual. Sob o ponto de vista da criminalização, eu acredito que o foro mais competente para decidir acerca de criminalizar ou descriminalizar esse tipo de comportamento, seja do usuário, do traficante ou de qualquer outra infração, o foro competente de discussão é o Poder Legislativo, né?
Eu acho que isso é o Congresso Nacional, por meio das suas duas casas, que deve discutir, né, sobre a criminalização ou não criminalização de determinados comportamentos sociais, né, e não o Poder Judiciário, que deve apenas fazer a validação daquelas decisões que, eventualmente, o Legislativo escolher. Foi o Legislativo que se posicionou dessa forma hoje em dois turnos. No primeiro turno, 53-9, não é? E no segundo turno, o placar foi um pouco diferente, foi 65-19. Concordo plenamente com o que foi decidido aqui nessa questão. Penso muito nessa situação realmente aí, que tem que recuperar, que não pode. Só que entendo também que não existiria o traficante se não houvesse o consumidor também, né? Mas é tão profundo isso, né? E que a gente mereceria ter um programa para debater a fundo isso aí, né? O fato é que a gente precisa muito, muito, muito de políticas, e inclusive o Poder Executivo criar aí unidades de recuperação para que haja, não é, essa tensão, que eu acho que é um desfalque enorme, inclusive em Mato Grosso, que a gente tem, o que tem é muito pouco diante da problemática. Eu quero voltar no assunto aqui, doutor Calmon, ainda no primeiro assunto que eu abordei aqui sobre os cartórios, e que é um projeto que enche os olhos aqui. Quantos cartórios já estão envolvidos nesse projeto aí? Então, o cartório inclusivo, Integrar para Valorizar, ele é um projeto em que ele não exige a adesão, né? Então, os cartórios extrajudiciais, ele tem a adesão facultativa. Nós temos hoje 90 serventias que aderiram, de 257, um número bastante significante, e a tendência é cada vez, na medida em que as contratações forem ocorrendo, os cartórios vão aderindo ainda mais, e nós já temos imediatamente 96 vagas, espalhadas para o estado inteiro. Então, hoje nós temos 96 vagas para as vítimas de violência doméstica nas serventias extrajudiciais já abertas e 90 serventias que aderiram. A tendência é cada vez mais essas serventias irem aderindo, na medida em que elas aderem, na medida em que elas celebram as contratações, elas recebem, Coelho, um selo denominado cartório inclusivo. Esse selo ele é afixado na porta de entrada do cartório com o objetivo de demonstrar para aquela sociedade que esse cartório que aderiu ao projeto cumpre, inclusive, com sua responsabilidade social. Porque o problema da violência doméstica não é um problema apenas do agressor, ele é um problema da sociedade brasileira e nós devemos compartilhar o ônus desse problema. Então, quando o cartório ele faz a sua adesão, quando o cartório ele escolhe contratar uma vítima de violência doméstica, ele está devolvendo à sociedade, em forma de responsabilidade social, o acolhimento daquela vítima que a própria sociedade não conseguiu evitar que aquele fato fosse cometido pelo agressor. Por quê? Porque isso vem, essa agressividade, essa forma social de se movimentar em relação às vítimas de violência doméstica ou vítimas de uma maneira geral, nada mais é do que uma representatividade do que a sociedade brasileira é. Então isso é fruto de uma forma pela qual o Brasil escolheu de educar os seus jovens e os seus adultos. Então, no momento em que a sociedade ela se volta para absorver o fruto que foi da sua própria sociedade, reconhece-se o papel social que cada um de nós temos que assumir e suportar o ônus dessa sociedade na qual nós estamos inserindo, até que, por meio de políticas públicas, conseguimos contornar e resolver um problema que vem muito mais da cultura e da educação, a educação precedendo a cultura, para que nós um dia podemos não ter mais esse cenário que infelizmente hoje nós temos no Brasil. Ok. Eu não tem tempo, né, Boca, nesse bloco ainda? Tem tempo para pergunta, mas eu quero que a pergunta e a resposta no mesmo bloco, então vamos para o intervalo.
Aí o Lorenberg abre o próximo bloco, daqui a um minutinho a gente volta aqui com opinião, com mais bate-papo aqui com o Dr. Calmon. Instante só. Algumas pessoas, estamos de volta, né? Eu estava aqui anotando algumas pessoas participando aqui no grupo. Tem um aqui que está me provocando, eu não ia falar nada, mas eu vou ter que falar, não é? Deixa eu colocar meus óculos aqui, porque vai ficando, né? A idade vai chegando. A Carla Regina, rapaz, ela falou, Paulo, você não vai comentar? Eu perguntei o quê? Seu amigo Antero? O Antero é meu amigo realmente, né? É um colega de profissão, assim, que eu admiro, aprendi muito com o Antero. Antero Paz de Barros, senador e tal. O que ele falou, que está virando polêmica aí nas redes sociais aí, eu critico, sou contra, falo para ele, inclusive, sobre a mulher do Abílio, que virou uma polêmica aí, que o papel dela é dormir com ele. Acho que ele foi infeliz e acho, inclusive, que o Antero poderia pedir desculpas, não é? Ele fez isso hoje. Fez isso hoje? No programa Cultura. Tá vendo, Carla Regina? Eu não vi, então ele pediu desculpas, hoje. Que é bem do tamanho do Antero, né? Eu acho que ele é crítico, fala um monte de coisa, e muitas coisas eu não concordo com ele, mas é liberdade, isso que nós temos aqui, que temos que usar e abusar dela, né? E temos que brigar no bom sentido, viu? Brigar no bom sentido, sem depredação, sem porrada, por ela. E então, o Lorenberg está me falando que ele fez isso hoje, está aí respondido, então, sobre o Antero. É no Jornal da Cultura, não é isso que ele tem lá? Ele tem lá. Ele pediu desculpas. Eu assisti o dia que ele falou isso, eu falei, nossa, o Antero não podia ter falado isso. Aí já vi a primeira-dama falar também, minha primeira-dama, dona Virgínia, o Antero já pediu desculpas já. Se é o suficiente, aí vocês que avaliem, mas o fato é que desculpa é reconhecimento do erro, né? Então, todo mundo erra, todo mundo fala. Eu vou pedir aqui para o... Doutor, me fala uma coisa, doutor Calmon está aqui, mais uma vez aqui, né? O que vai acontecer entre 13 e 17 de maio, rapaz? Vocês vão mexer com os índios lá nos Bacairis, negócio de registre-se, o que é isso? Eu gostaria que o senhor trouxesse. E eu sei também que é um outro golaço aí do Poder Judiciário. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Essa é uma ação também do Conselho Nacional de Justiça, né, que fomentou todas as corregedorias a investir nesse projeto do registro. O registro é uma ação coordenada pela Corregedoria Geral da Justiça com múltiplos parceiros, viu, Coelho? Então, você tem a Politec, você tem a Defensoria Pública, você tem o Ministério Público, você tem os cartórios de registro civil das pessoas naturais, você tem a Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais, a ARPEN, a ANOREG, a Polícia Federal, a FUNAI, né, a Receita Federal. Então, você tem múltiplos agentes, né, que realizam uma série de atos relacionados ao direito de cidadania nessa semana. Então, do dia 13 de maio a 17 de maio, vai ser realizado o Registre-se em 2 locais. Na Fundação Nova Chance, em que o público destinado vai ser os egressos do sistema penitenciário, com o objetivo de expedir documentos civis, com o objetivo de expedir certidões, títulos de eleitor, né, carteira de identificação, né, justamente para que ele possa ter os seus direitos inerentes à cidadania aptos a serem exercidos plenamente assim que obtiverem aí a liberdade. Então, nós temos 2 recortes esse ano. O primeiro recorte é em relação à população carcerária e o segundo recorte é em relação à comunidade indígena. Então, a Corregedoria Geral, junto com a FUNAI, escolhemos a comunidade indígena Pacuera, né, dos povos Bacairi, em Paranatinga,
com o objetivo de atender essa população, esses povos originários que tanto nos engrandece e orgulha, né, o povo brasileiro, para que eles possam ter os seus documentos expedidos, os seus registros realizados, as certidões segunda via, as carteiras de identidade emitidas, para que eles possam receber esse serviço do poder público e assim poderem exercer integralmente a sua cidadania. Isso chama-se dignidade, isso chama-se segurança jurídica. Isso vai também ser estendido para o pessoal, os que estão presos lá? Tem um trabalho feito com esse pessoal também? Exatamente, né? Nós vamos fazer simultaneamente no dia 13 ao dia 17 em 2 comunidades. A comunidade na Fundação Nova Chance, que se destina aos egressos, a comunidade que realmente está encarcerada, e também a comunidade indígena dos Bacairis, né, lá de Pacuera, é a comunidade Pacuera, na localidade Bacairi. Bacairi. Também me atrapalha. Bacairi. Paranatinga. Professor Lorenberg. Juiz, agora eu gostaria de um outro comentário do senhor, da Semana Nacional de Registro Civil, que dá uma continuidade daquilo que nós conversávamos no primeiro bloco. O objetivo aqui é fomentar, no âmbito do Poder Judiciário, o programa de enfrentamento ao subregistro civil e ampliar o acesso da população socialmente vulnerável à documentação básica. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Essa também é um dos pontos. Nós tivemos até a oportunidade, se não me falha a memória, em 2022 ou 2021, nós fizemos uma audiência pública no Gervásio, que é o auditório do Tribunal de Justiça, em que nós discutimos exatamente a questão do subregistro. É uma preocupação, né? A criança que não tem o registro, ela é impedida, inclusive, de auferir os benefícios decorrentes de programas sociais. Então, o que é que nós fizemos para tentar combater, enfrentar, erradicar propriamente a questão do subregistro? Foi expandir as centrais de maternidades integradas, né? Então, hoje nós temos pontos de cartórios de registro civil de pessoa natural nas maternidades. Por quê? Antigamente, nascia a criança e há um prazo legal, né, para proceder o registro da criança. A Lei 6.015 estabelece um prazo para se proceder e muitos dos pais e mães, eles retornavam aos seus centros comunitários, retornavam às suas fazendas e até então não procediam ao registro. E aí esse número de subregistro, de ausência de registro, se elevava. A partir do momento em que nós expandimos as centrais nas maternidades, estabelecendo pontos de funcionamento dos cartórios de registro civil dentro da maternidade, nós praticamente erradicamos o subregistro. Por quê? Nasce na maternidade e imediatamente já é feito o registro. Não há mais o espaço de tempo... Naquela espera toda que tinha antigamente. Não há mais espaço de tempo. Então, a criança ela já sai da maternidade, quando a mãe tem alta, já com o seu registro realizado. Então, nós conseguimos atuar de uma maneira bastante incisiva e pontual para reduzir drasticamente os índices de subregistro. Mas nós temos ainda subregistro, porque ainda existem, né, mães que têm as suas crianças em fazenda, né? Então, isso ainda acontece. Então, constantemente, nós estamos fomentando ações por meio das diretorias dos fóruns, com o objetivo de informar, divulgar que esse registro ele é gratuito, né? E só confere vantagens, né? Você passa a existir, ser visível para o governo e permitir, inclusive, que possa ser inserido em algum tipo de programa, se for a necessidade, programa assistencial. Esse é um ponto que a Corregedoria também tem se debruçado. São tantos, Lorenberg.
Eu tenho a impressão de que vou voltar a falar daquilo que me deixou com os olhos mais brilhando aqui, que foi o do cartório lá. Embora a questão fundiária também é importante, né, e já tem um certo tempo. O negócio do cartório, imagino que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é pioneiro nisso aí e deve já estar exportando isso lá para alguns outros estados, deve servir de modelo, eu acho, penso eu. Exatamente. O Conselho Nacional já entrou em contato e nós já encaminhamos todo o know-how para o desenvolvimento, porque envolve um termo de cooperação. A presidente do tribunal assinou com todas as associações de registro. Tem o provimento que foi baixado pelo corregedor-geral disciplinando a forma de adesão, o número percentual de vagas, a capacitação. Temos o fluxo estabelecido. Quer dizer, é um programa, Coelho, que ele vai quebrar paradigmas, vai mudar rumos, né, da sociedade brasileira. Eu ouso dizer que nos últimos 10 anos de Poder Judiciário, nos últimos 10 anos de Brasil, é um dos projetos mais importantes que já foi lançado. O senhor consegue vislumbrar esse programa, a expansão dele para outros segmentos, não necessariamente ligados, por exemplo, ao cartório, mais ou menos a questão judicial, extrajudicial, enfim, mas outros segmentos da sociedade aí que algum segmento possa absorver, não falo comércio não, mas que possa absorver isso. Eu fico imaginando isso no poder público, as câmaras de vereadores, as secretarias de Estado, enfim, por aí vai. O senhor vislumbra isso? Vislumbro. Eu percebo que há uma potencialidade de expansão bastante significativa. Olha só, a título de exemplo, Coelho, quando você compra um determinado produto ou você contrata um determinado serviço, uma das nossas preocupações é que não tenha atrás desse produto ou atrás desse serviço o quê? Um trabalho escravo, um trabalho infantil, um produto em que ele é desenvolvido com maus tratos ao animal ou com prejuízo ao meio ambiente. Então, são preocupações que hoje o consumidor, o usuário de um serviço, ele tem. Por quê? Porque isso representa muito para a nossa sociedade. Quando um cartório ele resolve empenhar um determinado número de vagas, 10%, então ele tem lá 60 funcionários na sua serventia, 6 vagas vão ser destinadas ao projeto, acolher essas vítimas de violência doméstica e oportunizá-las uma nova forma de viver. Muito bem. Quando um cartório ele faz essa adesão, o usuário daquele serviço, e ele entra naquela serventia e ele vê que aquele cartório tem um selo cartório inclusivo, ele se identifica com aquela serventia, ele reconhece que atrás daquele balcão tem pessoas humanas que se importam com o ser humano. E isso vai fazer com quê? Com que aquela atividade fomente ainda mais, cresça ainda mais, porque nós hoje queremos contratar com pessoas que têm compromissos sociais, né? O compromisso da ESG, não é isso? Os compromissos sociais hoje são muito importantes, inclusive, sob um ponto de vista funcional, esse selo ele tem exatamente esse objetivo de sensibilizar as pessoas a escolherem aquelas serventias que façam adesão. Por quê? Porque são serventias que devolvem à sociedade com o seu compromisso social, com o acolhimento dessas vítimas de violência doméstica, mudando os horizontes. Concordo plenamente. É de encher os olhos esse projeto. Tem que ser copiado mesmo, o que é bom tem que ser copiado. E aqui, ó, filho do nosso Poder Judiciário, Estado de Mato Grosso. Doutor Calmon, muito obrigado por ter vindo aqui, rapaz. Eu queria continuar. Aqui tem assunto para burro, aqui, modo cuiabano de falar, né? Assunto para burro. O doutor Eduardo Calmon, corregedor, não é? Juiz auxiliar. O juiz auxiliar, né? Corregedor ainda é o doutor Juvenal, mas ele é o juiz auxiliar, também ele manda prender, manda soltar lá. Doutor
doutor Calmon, então, aqui, na condição de juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, obrigado por ter vindo esse espaço aqui, ó. Continua a posse para bem informar, ainda mais se forem informações como essas aí. Muito obrigado, Tudo de bom. Coelho. Muito obrigado, Lorenberg. Obrigado, telespectador do canal TV Pantanal, programa Opinião. Para a gente é uma alegria imensa estar aqui. Para nós também. Você é sempre muito sensível com essas causas que são de importância. Eu quero deixar registrado aqui os meus parabéns ao programa. Obrigado. A forma ética e séria como ele é conduzido. Parabéns a vocês dois. Obrigado. Fico lisonjeado. Lorenberg, você também fica lisonjeado com isso, né? Porque aqui Com o certeza. nosso papel é esse. Até amanhã. Até amanhã. O Caiubi, eu vou falar o nome dele aqui, é Caiubi. Ele é geólogo e é presidente da Federação Brasileira de Geologia e também professor da UFMT, vai estar conosco amanhã às 19h30. Muito assunto, Portão do Inferno, como é que está esse trabalho sendo feito no estado de Mato Grosso. Às 7h30 da noite amanhã aqui. Até lá, fica bem, fica com Deus também.